Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Elis Marques Podcast. E se você ainda não está inscrito nesse canal, você está perdendo um conteúdo base, um conteúdo sólido, um conteúdo que faz todo sentido para a nossa vida pessoal, para a nossa carreira e para o nosso negócio. Nós entrevistamos aqui casais empreendedores, mulheres empreendedoras, também vai chegar o momento de homens que empreendem. Nossa, esse canal vai ter de tudo. E hoje, claro, não é? A gente abriu aqui essa oportunidade para a gente, porque ser direcionada por uma pessoa expert em podcast é uma coisa. Agora, estar sentado com ele na mesa é outra coisa. E ele... E conjuntamente com a sua esposa, Aniele, vão trazer aqui conteúdos também voltados para esses tópicos, vida, carreira e negócio, nos contar como tudo isso começou e vem muita coisa boa por aí. Porque se eu começar a falar tudo, aí vai perder a graça. Então sejam muito bem-vindos, diretor Will e sua madame digníssima Aniele, sejam muito bem-vindos, é muito importante esse momento aqui que nós estamos vivenciando com vocês. Uma hora a gente está no palco, outra hora a gente está no bastidor, sintam-se muito à vontade, muito acolhidos por mim e pelo meu esposo e vamos seguir aí. É uma honra receber vocês, eu me chamo Jorge Pinheiro e hoje a gente vai compartilhar um pouco das nossas experiências, dos nossos convidados e da nossa experiência também, né, meu amor? E hoje é um dia muito especial, porque o Will foi muito importante, assim como o Cleiton, né? No início da nossa jornada, porque aqui não é só um estúdio de podcast, é um pouco mais do que isso, porque tem um acolhimento e o Will sabe receber muito bem. E agora vamos deixar ele falar um pouquinho, explicar um pouco melhor desse projeto, né, Will? Isso aí. Bom, pessoal, tô aqui, deixa eu vir pra cá. Pilotando, tá? E fazendo isso tudo, porque eu tô em casa falando de empreendimentos. Estamos na nossa casa, né? No W10 Studio. Que, na verdade, no começo nem tinha esse nome. Não tinha nome nenhum. Não tinha nome. Só tinha um espaço. Vou pra lá pro coisa lá. E cresceu aqui. Mas vou me apresentar. Porque eu tô mais acostumado e vou deixar você à vontade, tá bom? Me apresentando aqui pra vocês, primeiro eu quero agradecer o pessoal da audiência da Elis, porque eu tô sempre pilotando do lado de lá. Às vezes surge alguma coisa, eu tomando oba. Diretor! Mas hoje eu tô aqui com eles. Eu tenho 38 anos, um designer aí com 20 anos de carreira no audiovisual. E nos últimos 2 anos eu decidi abrir um espaço para eu fazer o meu podcast e de repente os clientes, os meus convidados começaram a gostar bastante. A minha esposa também falava que estava muito legal e decidiu e me incentivava a fazer e de repente esse negócio cresceu. Eu vou contar um pouquinho mais disso aqui tudo. E desse caminho fui conhecendo um monte de gente até chegar a esse casal maravilhoso, que eu tenho uma história deles para contar, de como eles chegaram aqui. Ai, meu tempo Deus. que eles demoraram para começar a gravar. Isso não está no script. Né? Nem tem script. Que você vê que a conexão é muito forte. E a minha carreira também passa muito aí pelo tempo que a gente tem junto, né? Porque a gente se formou junto na escola, a gente estudou técnica informática junto e nós somos os únicos 2 profissionais da área. Nossa! Né? Então, eu acho que a minha carreira aqui do W10 Studio tem muito a ver com isso, mas agora vou passar para minha esposa se apresentar também. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer muito o convite, tá? Bom, meu nome é Aniele Santos, isso é uma coisa importantíssima. Que profissionalmente, até um tempo atrás, eu utilizava o meu nome ainda de solteira. E o Will sempre me corroborava isso. Mais ou menos, tá? Quando eu me apresentar em algum lugar perto dele, ele ficava olhando, eu percebi. Então, Aniele Santos. Olha. Até outubro do ano passado, eu vivi uma vida corporativa, né? Então, eu tinha quase 18 anos na mesma empresa, né? Numa área de tecnologia, análise. Depois virei coordenadora de TI de um hospital grande aqui em Niterói. E hoje eu tô junto com meu marido, né? Hoje eu estou em casa, em paralelo empreendendo como consultora da Mary Kay, né? E apoiando ele para que ele tenha uma flexibilidade maior de horário para atender os clientes dele, se dedicar a esse projeto, que eu acho que é o nosso projeto de vida hoje, né? Além do trabalho do dia também, né? Que de dia trabalho. Além do trabalho de dia. Você está numa fase, então, meio que de transição, não é isso? Exatamente. Porque, e a Elisângela, há um tempo atrás, né, amor? Ela vivenciou essa transição também.
E eu acho que você teria muita coisa para compartilhar, né? Vocês têm muita coisa em comum. Sim, já gerou uma conexão aqui, não é? Porque eu tive uma carreira de 27 anos corporativa e há 7 anos eu decidi empreender. Então, a primeira coisa que eu fiz, que é o que você está fazendo agora nessa transição, é tirar um período para você, um olhar para dentro e um olhar para a sua família e para o seu filho. Porque nós, mulheres do corporativo, praticamente não temos esse momento de ficar com os filhos, de levar para a escola, de sentar para almoçar. E muitas vezes a gente sai quando eles estão dormindo e chega quando eles também já estão dormindo. É um desafio muito grande. Você quer falar um pouquinho sobre isso? É bem grande esse desafio, né? Quando eu engravidei do Natan, a gente desejava, apesar dele ter vindo bem antes, né, do que a gente planejava. Eu falava, nossa, eu tomo remédio há tantos anos, eu vou engravidar daqui a 1 ano. Eu acho que foi 2 meses, 3 meses, talvez. Então, assim, veio no momento que eu estava me dedicando profissionalmente, tentando aí trilhar um caminho para conseguir uma promoção. E aí eu engravido. Pandemia. Tenho o Natan. E aí ele fica internado. E aí eu comecei a pensar, nossa, poxa, eu vou voltar a trabalhar. Então, assim, foi uma decisão de voltar a trabalhar, né? E eu fiquei, assim, bastante insegura, mas ao mesmo tempo muito feliz, porque eu ia receber uma promoção logo assim que eu voltasse a trabalhar. Então, durante a minha licença, eu fui convidada para assumir a coordenação, né, de TI dessa unidade. E aí eu voltei, mas eu voltei também muito confortável, porque ele ia ficar com a minha mãe. Mas, ao mesmo tempo, foi passando tempo e ficava sempre aquela coisa, poxa, eu fico muito pouco tempo com o meu filho, apesar de conseguir acompanhar algumas coisas. Então, conseguia de vez em quando buscar no colégio, levar no colégio em alguns momentos, mas não é aquele acompanhamento de perto, né? Então, assim, foi um período... não é que difícil, mas foi desafiador no sentido de tentar, né, conciliar as coisas, né, e estar presente o máximo possível, num momento de, sei lá, festividade ou passeio da escola, que fosse durante a semana, de repente alocar uma reunião ou horário de almoço para estar nesse momento. Então, foi um momento, assim, desafiador. A sensação de que a gente poderia se doar mais para o filho, não é? Sim. Por um outro lado, nós, mulheres do corporativo, a gente precisa ter esse equilíbrio, não é, na balança, porque a nossa carreira e a nossa família, não é? Mas eu acredito que, de tudo que você está falando, assim como eu, a gente teve esposos, né, onde puderam também dar esse suporte e essa base para a gente. E o Will foi um parceiraço, assim. Ele me ajudou desde o iniciozinho, no banho do Natan, eu tive tendinite nos 2 pulsos. Então, assim, ele foi um parceiraço. Eu também, tá? Não, mas foi bravo o negócio. O negócio foi tenso. Nossa, foi, porque eu comecei a ter antes, grávida ainda, trabalhando de casa, que foi um período que eu engravidei, logo depois veio aquela lei para ficar de home office, e eu nunca tinha trabalhado de home office na vida. E ele me ajudar, depois veio o Natan, ele continuou me ajudando, e até hoje ele me ajuda muito. Então, hoje, basicamente, eu estou vivendo um pouquinho do que ele vivia trabalhando de home office, e o Natan em casa, depois o Natan na creche, depois o Natan sai do integral e ele fica a parte da manhã com o Natan tentando equilibrar todos os pratinhos. Então, o Will também sabe bastante de como é esse desafio de filho na prática, ali, botando a mão na massa e trabalhando. O Jorge, ele sempre quis ser pai tarde, pai de menina. Então, todos os sonhos dele foram realizados de uma vez só. Então, se eu deixasse, ele só não amamentou porque não tinha, né? Leite materno. E uma das coisas que eu tinha muito medo era de colocar o bebê para rotar e eu dormir. Porque a gente não resiste. Então, eu amamentava de madrugada e entregava para ele e eu dormia. Ela recém-nascida, ela mamava de madrugada, aí eu pegava, colocava para rotar todo dia à noite. Ela dormia também, que estava muito cansada, porque também teve uma época que você estava trabalhando também. Sim. Então é aquela loucura, né? Tem que conciliar. E assim, mas a gente faz com muito carinho, com muita vontade, né? Porque a Valentina também foi muito desejada, né? A gente planejou direitinho. A gente queria... Eu tinha preferência, assim, por menina, porque tem gente que fala, não, eu
que vier, se vier menino... o que vier vem, Mas eu tinha preferência, assim, eu sempre falo, eu tinha preferência de uma menina. Eu acho que não era uma preferência, que eu pensava e eu me sentia mãe de menino. Mas não era uma preferência, porque eu sempre pensei em uma menina, em lacinho. Mas eu sempre tive um nome de menino, que não é o nome do Natan, é outro nome. Mas quando eu engravidei, eu acho que a gente sentia que era menino. Enquanto você estava no quarto, né, com o Natan, ele desceu e escreveu o nome do Natan na certidão, não. Foi isso? Não, nem foi isso, não. Não sei se foi uma coisa legal, vai. Não, posso te falar, acho que isso é uma coisa que eu acho que sem a gente perceber, a gente estava empreendendo junto. Porque a gente fez o seguinte, a gente queria ter o filho veio rapidinho. Eu fiquei empolgado, mas quando ela engravidou, rápido, eu falei assim, é menino. Eu falei, é menino, pô, pode anotar aí, é menino. Não era desejo. Eu falei, eu achava que era. Ela falava assim, eu também. A mãe dela ficava, não, tem que ser menina. A mãe dela chegava, burlava as simpatias lá pra descobrir do garfo, ela trocava, fazia tudo pra ser menina, porque lá na casa dela é tudo mulher, né? Então não tem filho homem lá. Nossa. E aí, acho que foi isso, esse desejo, aí a Elisângela, ela tem uma ideia, né, amor, de que você seria mãe de menina. É mais mãe de menina, né? Eu sempre quis ter menino. Quando eu engravidei da minha primeira filha, eu comecei a ter um sentimento de culpa. Porque eu achava um menino bermuda cargo. Não, mas você diz assim, que você nasceu pra ser mãe de menina. Sempre fala. E aí eu falei assim, o menino coloca uma blusa, bermuda, cargo, já tá um homenzinho, um tênis. E aí quando chegou perto de saber o sexo, eu comecei a ter um sentimento de culpa. E aí eu comecei a chamar meu bebê e não fixar no menino, não é? Mas Deus sabe todas as coisas. Eu acho que eu não seria uma boa mãe de menino, porque eu tinha energia muito forte e eu ia bater de frente com o menino o tempo inteiro. Já a menina não, você ativa a voz... E aí a menina o menino não, ele vem pro confronto. Então, como eu tinha essa energia, né? Então, e não foi à toa que Deus me deu 2 meninas. Uma é clone. E ali eu parei, eu falei assim, Senhor, graças a Deus, tu sabe de todas as coisas. Eu acho que eu não saberia cuidar do menino com tanta precisão, assim, sabe? Não tinha experiência. Com o menino. Então, eu fiquei com muito medo. Não é muito medo. Eu era muito travada. Filha de pai nordestino. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Menino, fica, não sei o quê. Então, eu era travada. Então, e para mim também é muito importante a gente estar nesse dia a dia do nosso filho, né? A Valentina está com 10 anos, o Natan está com 4 para 5. Então, é muito importante a gente estar nesse dia a dia, né? Na rotina deles. E eu pego a minha filha todo dia na escola. Graças a Deus eu consigo fazer isso. E a gente pega na aula de ginástica. Sim, a gente participa muito da vida ativa essa dela. Essa presença para a criança é muito importante, que a gente vai construindo a nossa relação, porque a relação com o filho ela é construída. Se a gente não estiver próximo, não estiver sabendo, atento o que está acontecendo, né? E os filhos hoje, a gente tem que ficar sempre ligado, é muito complicado. Ela conversa tudo com o Jorge, até antes de conversar comigo. Tá sempre conversando com a gente. Independente do assunto. E ela gosta de falar também, né? Ela tem que contar 3 vezes, para nós 3 em casa. Ela Primeiro ela conta pro pai, depois ela conta pra mim, depois ela conta pra irmã. Ela conta tudo. Chega em casa, quer bater papo, quer conversar, ela vem pra cá, ela fica toda aqui, ó. Para aqui, fica se olhando na câmera e tal. Depois ela, infelizmente, ela gosta de gravar vídeo, né? Tá gravando, tá editando. Um dia ela vai sentar aqui pra poder fazer as entrevistas. A Karine já sentou, a Karine já conversou. Karine já conversou. Mas assim, rapidinho, tem uma coisa que eu acho que é legal que vocês falaram aqui, que acho que nessa questão nossa de empreender, do que aconteceu, você saiu do trabalho, não foi porque tu quis. Não. Na verdade, você tava mais ou menos e tal, assim, com um sentimento já de cansaço absurdo, extremo, né? E só que ao mesmo tempo, quando aconteceu, foi engraçado, quando ela me ligou pra falar, eu falei, graças a Deus. Foi ou não foi? Graças a Deus. Você foi expurgada? Volta pra casa. Porque eu também fui expurgada. Porque foi assim, na verdade, eu sempre tive uns altos e baixos, né? Porque questão de estresse e tal. E aí, ao longo do último 1 ano e pouquinho, o Will vinha sempre conversando comigo. Cara, procura outra coisa. Mas eu sou, assim, mais devagar. Assim, mulher da segurança. Né? Essa coisa de normal. me jogar, assim, não é ainda o meu negócio. E aí, eu vim pensando, até que um dia eu tive uma conversa com o meu antigo chefe, né? Da possibilidade. Mas
eu não tive a coragem. E aí, quando aconteceu, né, foi o primeiro dia de outubro, né, dia 1º de outubro de 2025, veio um desligamento praticamente... Layoff, mandou a placa. Em Foram massa. 30 e poucas pessoas mandadas embora na mesma reunião. Ao mesmo tempo que eu fiquei triste pelas pessoas que eu não teria mais o convívio, ao mesmo tempo eu também fiquei feliz. Então foi assim um misto de emoções, né, naquele momento. Nesse ano você acabou entrando na zona de expulsão sem perceber, não é? O teu coração, né, tava ali. Eu também, em 2017, entrei nessa zona de expulsão. Eu achava que eu ia aposentar, né? Já falei aqui pelo INSS, porque eu tinha praticamente 25 anos de carteira assinada, mas já trabalhava 27 anos CLT. E naquele momento eu chorei, foi por conta dos 5 anos que eu ainda teria que contribuir. Eu falei, meu Deus, a essa altura do campeonato vou encontrar emprego de novo? E aí foi mas o da Elisângela veio na hora certa também. Veio na hora certa e aí eu optei por não voltar para o corporativo, porque aí eu tirei um ano sabático e aí depois eu comecei a entrar no empreendedorismo. Ela ia fazer 2 anos. Um ano e pouco. E assim, Wilder, mas... graças a Deus, né? Eu dei graças a Deus, mas nesse tempo, assim, eu pessoalmente venho fazendo uma transição pessoal muito forte. Assim, muito forte. Na verdade, nessa transição tá 10 anos aí. Tipo, 1/3 da minha vida fazendo uma transição. Principalmente depois que a gente casou, já tem 10 anos, a gente casou 2 vezes, né? Num ano, depois no outro. A gente casou no civil em 2015 e depois na igreja, a nossa festa maravilhosa foi em 2017. De lá pra cá, a gente foi mudando muito. Foi mudando muito. Eu sou bom com data, diferente deles, tá? Aí começou a outras coisas, Jesus amado. A memória pra não estar até conta que a minha ótima, memória pra tudo, não, que é uma porcaria. Mas eu vinha fazendo uma transição muito pessoal. Foi da época, assim, de 10 anos pra cá, eu voltei a ler muito. Não à toa que minha biblioteca tá sempre aqui. Eu comecei a fazer coisas que eu não fazia antes. Então eu comecei, de certa forma, a virar homem ali, né? Nesses últimos 10 anos. E nesse último tempo aí da pandemia pra cá, o mundo ele ficou muito esquisito. Porque eu fiquei sozinho na pandemia. Ela trabalhou fora todos os dias. Até o decreto mandar ficar em casa. Eu ficava tipo numa prisão. Era eu e o cachorro. Eu não podia fazer nada, não podia descer, não podia fazer nada. Eu não conhecia ninguém. Mas, Will, nessa época você tinha um trabalho formal? Meu trabalho formal eu não tenho. Porque a sua história é a seguinte. Você, lá atrás, você fez um curso de técnico em informática. A gente fez 3 anos de informática. A gente fez o 2º grau técnico, né? Mas você não imaginava que um dia ter um podcast, alugar podcast? Nunca. E Nem quando eu abri aqui, eu pensava nisso. Começou como hobby, né, Will? Começou assim. Mas aí como é que surgiu isso na sua vida? Lá de trás, você veio... eu acho que eu vou contar essa história, ela vai desaguar aqui. Dessa transição. Então, assim, dessa transição eu comecei a aprender muito a me portar, eu comecei a olhar que existia funções de liderança e tal, e eu comecei a estudar muito sobre isso. E eu sou viciado do estudo. Se eu cismo com alguma coisa, eu não paro enquanto não aprendo. Nada me tira, eu durmo de madrugada, não importa. Nada mais importa. E eu fiz isso a vida toda. Desde os 16, 17 anos, tempo da escola, né? Eu já ficava fazendo site pra turma toda. O professor sabia que eu vendia e todo mundo ficava feliz porque eles entendiam que alguns alunos só iam se destacar com isso. E assim, eu comecei nesse tempo a entender que as coisas difíceis eram mais legais, porque tinham mais retorno muitas vezes e tal, mas era um sacrifício que também você pode se ferrar também. E eu tive uma queda muito grande em 2022, uma queda que eu não esperava, né? E dali eu me tornei outra pessoa de verdade. A empresa que eu trabalho nessa empresa, eu só fiquei fora 8 meses. Mas eu cheguei a ser sócio deles, e de repente aconteceu um problema que, a empresa decidiu que era eu que tinha que sair, né? De repente, do nada. E aí eu aprendi que, cara, eu já sabia que eu tinha que fazer o melhor por mim, pela minha carreira. Mas eu entendi cada vez mais que é o seguinte, aí eu entendi isso mais ainda. Eu falei, toda vez que eu estiver trabalhando para alguém, numa empresa assim, que é uma coisa um pouco mais formal, eu me dedico para fazer tudo que eu posso, para ajudar todo mundo que eu posso, para ganhar o máximo que eu posso, para aprender o máximo que eu posso. Mas eu sei que ninguém me deve nada, eu não devo nada para ninguém. Se eu quiser sair, eu vou sair. Se eles quiserem me tirar, podem me tirar, não vou ficar com raiva de ninguém. E essa transição veio me tornando o homem que eu sou hoje. Sim. E quando aconteceu isso que aconteceu com ela, né, eu sempre falei uma coisa desde o primeiro dia: vamos aproveitar enquanto a gente pode. Eu não sei quanto tempo vai durar, se ela vai ficar em casa, eu não faço ideia, eu sempre falei isso. Falei, cara, eu quero que você fique o máximo de tempo com o Natan e comigo. Tipo, eu vou jogar futebol, eu quero que eles vão comigo. Bom. A gente vai na piscina de manhã quando tá sol, antes de trabalhar, a gente vai na piscina junto. A gente almoça todo dia junto. Agora que o Natan foi pro Salesiano, ele aprendeu a fazer oração, a gente faz oração pra jantar, pra almoçar todo dia, até na rua, não importa. Porque eu não sei quanto tempo vai durar.
Sim. Né? Não sei se eu vou conseguir bancar a casa inteira. Não sei. Eu simplesmente não sei. Eu não controlo o futuro. Sim. Assim como eu não sei se eu vou ficar milionário amanhã. Eu não sei. De verdade, eu não sei. E o futuro começa hoje, agora, né? Exatamente. Então, assim, eu entrei muito nessa questão da gente falar muito de aproveitar. E, cara, a vida é uma gangorra. Um mês é maravilhoso, outro mês é terrível. Mas olha que incrível. Vocês entraram no empreendedorismo bem mais maduros, não é? A Anne agora, mas você já tem essa base, você já está aqui no meio de pessoas empreendedoras, você já consegue dar esse suporte emocional para ela também, porque empreender é um desafio. As pessoas costumam falar, empreender é solitário. Solitário depende. Porque existem pessoas que preferem empreender sozinho, existem pessoas que gostam de empreender em conjunto, não é? Então, não é uma caixinha, é o que da forma como que você vai se adaptar dentro desse meio, como você falou. Eu não sou aquela pessoa que me jogo logo, eu já fui assim. E eu tratei isso, eram algumas crenças, alguns medos, e eu entendi. Se eu não fizer, eu não vou saber se vai dar certo ou não. Se eu fizer com medo e for ridicularizada, pelo menos eu tentei. É fácil passar por essa situação de ser ridicularizada? Não, não é fácil. Mas o quanto eu quero aquilo que eu digo que eu quero. Só eu posso fazer por mim. No máximo, as pessoas elas vão conseguir me apoiar e me dar um direcionamento. Mas aquilo que eu quero depende daqui de dentro para fora. E eu acho que você chegou nesse momento agora, mas você vai se descobrir de diversas formas, assim. Ainda mais que ele já lida com empreendedores, vocês juntos, vocês podem fazer esse movimento em casal, não é? Fazer isso daqui crescer de tal forma por conta da história de vida de vocês. Uma coisa que eu não sabia, vocês se conheceram na escola. Na escola, olha que fofo, quanto tempo? Quantos? Aí você, 1 em 1 milhão na escola de namorado. A gente não namorava na escola? Vamos contar isso, não vou contar tudo, não, vou contar só uma parte. Tá bom? Só a verdade. Vou contar só a verdade. Qual, a minha ou a sua? A minha. Sempre. É que assim, na escola, ela estudava lá na escola a vida praticamente toda, e eu fui do colégio público para lá. Porque eu não tive vaga de colégio, né? Fiquei sem colégio. E acabou que minha avó fez um esforço danado e foi a melhor coisa que aconteceu. Porque eu tenho vários amigos de lá até hoje. Vários dos nossos amigos são de lá até hoje. Minha esposa veio de lá. Minha profissão veio de lá. Anne, já abri um parênteses. Foi a melhor coisa que aconteceu, cara, Anne, na minha vida. Foi a melhor coisa. Ótimo. Temos padrinhos, padrinhos do nosso filho, padrinhos de casamento. Olha, que pessoas legal. que a gente não encontra sempre. Então, sou um péssimo do amigo, que nem mensagem eu respondo. Mas o pessoal já fica com raiva, mas entende. Então, a gente estudava lá. Só que assim, cara, eu com 15 anos era uma coisa insuportável de maluco, né, cara? Porque assim, eu nunca fui uma pessoa briguando. Esse não é a minha personalidade. Isso é uma coisa que eu sou idêntico até hoje. Onde eu chego é resenha. Até com gente que eu nunca vi na vida. Você pode ter certeza. Eu faço amizade com qualquer um do elevador ali. Então, eu também era assim na escola. Só que na escola eu passava do limite. Entendeu? Era uma zoeira exacerbada. Ele era o líder da escola, né? Não era Da só zoeira, da sala. Não era só da sala. Da zoeira, assim, da brincadeira, sim. Da brincadeira, sim. Mas nada que desrespeitasse ninguém, não. Sim, mas às vezes uma piadinha de mau gosto fora de hora. Mas... Aniele é o seu equilíbrio. Coisa de adolescente também, né? A gente ia pra aula no CPD, o professor era, invocado, eu ficava beliscando os amigos embaixo pra eles gritarem, rir. Aí todo mundo ria. Atentado. Mas você tem um detalhe importante, porque assim, a gente já se destacava na aula de informática, né? A gente também tinha aula de gestão empresarial. Olha como é que é engraçado, né? Hoje a gente vê a importância disso. A importância. Aí eu vinha tirando nota ruim o ano todo, né? Nessa matéria. E Will, fala pra gente então desses projetos que você tem hoje, que são muitos, não é? Não é só, você não estudou só a parte de informática, você se tornou um designer, não é? E depois disso você veio criando vários projetos. Fala um pouco deles pra gente. Cara, na escola eu desenhava, né? Sempre gostei de desenhar, e quando eu aprendi a palavra design, eu achava que era isso. E não era isso, exatamente isso. Mas aí eu comecei, o Jorge, que é um dos meus melhores amigos, infelizmente já tem 10 anos de falecido, ele que me ensinou Photoshop, essas coisas, que o pai dele era da área de tecnologia, o pai dele sabia montar computador. Então, na casa dele, era a casa que tinha computador aberto. Então, na época da informática, ia pra casa dele e sabia essas coisas. E ele era rato
de pegar a informação do pai dele. E eu era rato de pegar a informação dele. Então, assim, fui aprendendo coisa pra caramba. E quando eu fui ver, eu tava fazendo o site lá, aprendendo a fazer animação na mão e tal. E aí, isso foi desaguando. Aí quando começou a coisa de programação, eu comecei a aprender pra caramba. Na escola era muito mais programação do que design. Eu aprendi pra caramba isso aí. E aí, cara, projeto final, formei 2 amigos, né? Meus 2 amigos, que informática eles não iam passar, o resto eles iam, mas informática não ia. Mas são 2 pessoas brilhantes, né? Hoje, cada um super formado. Pô, um outro chegou a ser militar, adora isso, foi militar nos Estados Unidos. Então. Até se aposentou porque se arrumou merda em guerra, então. Mas aí eu comecei a... Eu sempre trabalhei com design, eu nunca fiz outra coisa. Eu sempre trabalhei em tudo que envolve desenvolvimento de software, mas eu nunca fiz outra coisa, a não ser aqui. Então, assim, eu trabalhei no... Meu primeiro trabalho foi numa importadora de vinho, em Ipanema, que tinha já o pessoal tava querendo designer para poder fazer as artes deles ali dentro e tal. E dali eu conheci uma gerente que falou, você tem que trabalhar com meu marido. Meu marido trabalha numa agência, não sei o quê, que é a esposa do Hugo. Cara, o cara virou meu padrinho, assim, de um jeito... Uau. Cara, isso aí com 18, 19 anos. Eu fui direto, aí passei por outras agências e tal, e fui conhecendo muita gente. E uma coisa que eu tive de bom e que eu passo pra frente, muitas pessoas me ensinavam. Eu adorava ficar aprendendo. Cara, eu fiz cada site de moda dessas marcas hoje que a gente nem sonhava em ter, usar, nem nada disso. Né? Então, eu fui crescendo. E os meus projetos, como é que eles surgem? Eles surgem primeiro de eu estudar pra mim. Tudo meu surge assim. Não tem quase nada que eu fiz que não começou comigo. Então, eu ficava, final de semana, aí, na época de 18 anos, eu adorava ir pra rua. Mas eu adorava ficar em casa, eu pegava projeto. Eu arrumava cliente, sei lá como. Eu arrumava cliente e ficava enfiado dentro de casa no computador. E rodava a madrugada. Eu fazia igualzinho eu faço hoje. Rodava a madrugada, ficava ali aprendendo. E assim, eu acho que eu sempre fui um pouco empreendedor da minha carreira, sabe? Sempre fui assim. Porque eu não ligo não, se eu estiver satisfeito, eu vou embora, jogo tudo pro alto. Não tem esse tempo ruim. A proatividade já é uma habilidade do empreendedor. Exatamente. Porque quem não é proativo tem dificuldade em empreender. Fica esperando o que o mercado dita. O proativo não, ele já identifica uma possibilidade de um negócio dentro de um problema, né? E aí quando foi 2022, início do ano, eu falei assim, pô, Nery, eu tô pensando muito em criar conteúdo pra internet, cara. A gente tem que arrumar uma forma de ganhar dinheiro sem precisar ficar trabalhando braçal. Eu já falava isso, só que eu não sabia como. Eu criei meu canal primeiro, não aparecia, ficava fazendo corte e tal. Aí, cara, fui reaprender a editar vídeo. Pô, lá na agência 6D, lá tinha isso tudo. Eu ficava olhando, aprendendo pra caramba. Tinha um setor só de motion. Cara, a galera filmando, tinha umas câmeras foda lá. Aí tinha a galera editando. Eu ficava assim, pô, tô fazendo meu trabalho aqui. Eu ficava lá no setor dos caras, entendeu? Porque a galera gostava disso. Eu tinha 20 anos, cara. Entendeu? Querendo aprender. Então eu ficava aprendendo. Aí nisso, eu voltei a aprender o software de edição. Cara, tava muito defasado. E em 2 meses eu tava muito atualizado. Assim, bizarramente atualizado. Aí comecei a gravar vídeo em casa, todo estranho. Quando eu fui ver, minha casa tava toda produzida. Com pouca coisa. Vira o ângulo, muda a luz. Aí daqui a pouco eu comecei a sempre falar assim. A gente começou a olhar e falei, cara, isso aqui tá maneiro demais, hein? Isso aqui tá no nível acima e tal. E quando eu vim pra cá porque eu gravava... Eu comecei a fazer meus vídeos, o vídeo começou a dar bom e tal, não sei o quê. Comecei a tomar gosto e podcast tava caindo no gosto do público. Eu falei, cara, eu vou criar meu podcast. Boa. Eu preciso falar com gente, eu gosto de falar com gente, vou ficar fazendo vídeo sozinho. Isso. E eu fui ser cliente. E aí, onde que eu era cliente, tinha alguns problemas. Que ela enxergava mais do que eu. Que era mesa suja. Aí os outros que eu enxergava era atraso. Pô, chegava, o cara tava atrasado. Eu esperava um cliente que vinha, com o meu convidado que vinha de longe. Essas coisas foram pesando. Até que eu em casa, eu sempre fui doido de estudar, sempre fui. Eu ficava, caraca, qual que é o microfone bom? E câmera? Como é que faz? Cara, eu ficava lá, rodava madrugada. Eu nem ia comprar. Ia até estudar e tal. E aí, no último dia que eu gravei nesse estúdio, que foi em julho de 2024, por aí, junho, julho. Tá vendo como é que eu sou com data? Cara, teve um problema lá com o áudio e eu falei assim, pô, rapaz, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar com meu notebook aqui, vou colocar meu telefone embaixo da convidada, vou gravar o áudio dos dois, você vai masterizar e vai me entregar. Porque a menina veio de Petrópolis e não tem como eu mandar ela voltar. Pô, o cara não me entregou. Eu já tinha uma dessas câmeras aqui e eu deixava ela numa posição tipo aquela lá, central. E eu tinha já o vídeo e eu tinha os áudios. Porque o áudio era meu e eu tinha a minha câmera. Tudo meu era melhor que o dele. De cara, tudo. E quando teve esse problema, ele demorou muito pra me entregar, ele não me entregou o que eu pedi. Ele pegou o áudio que tava melhor, sincronizou e me entregou. E eu já tinha editado o episódio sozinho em casa. Ali você aprendia o que você não deveria fazer ou o que você Exatamente. deveria fazer melhor. E aí veio uma coisa.
Assim, cara, se eu faço melhor do que o cara que eu tô pagando, então não preciso pagar ninguém. Ponto. A frase que eu falei foi a seguinte: a partir de hoje eu só faço se for no meu espaço. Não tinha meu espaço. Aí eu comecei a rabiscar um monte de coisa. Meu bloquinho tá até aqui. Comecei a rabiscar um monte de coisa. Como é que seria, como é que não seria, não sei o que. Vai pra cá, vai pra lá, vai pra lá. Cara, quando eu fui ver, achei esse prédio aqui, que eu achei ele incrível. Ele é novo, ele, bem localizado, tem estacionamento. E aí, cara, se eu pegar o primeiro vídeo, não era tão legal igual agora, né? Mas a gente já sabia que tinha esse potencial. Então, como eu abri pra mim, e eu sempre assistia os meus episódios, faço isso até hoje. Eu ficava, como eu posso tirar fio tal dali? Como eu vou tirar isso aqui daqui? Como eu vou fazer tal coisa? Como eu vou fazer tal coisa? Eu chegava no outro dia já pra mexer. Eu não chegava... Cara, eu não sei se eu tenho diagnóstico de alguma coisa. Eu só sei que quando eu entro no foco, ninguém me tira. Nada me tira, nem ela, nem ninguém. Tem dia que lá em casa eu falo, se eu tiver com alguma coisa muito séria, eu falo, não me chama. Vou fechar, pode cair o mundo, não me chama. Que eu não vou atender. Fica focado. E então, assim, eu comecei a melhorar. Até quando eu comecei a perceber um pouco, os convidados começaram a vir e falar, pô, isso tá muito legal, pô, isso aqui não sei o quê. E ela ficava, cara, faz pra fora, não sei o quê e tal. Aí eu comecei a olhar um pouco a concorrência. Eu falei, se eu começasse agora, a minha qualidade visual já tá melhor do que a deles. E aí eu comecei a estudar muito a concorrência. Olha a importância da base familiar de ter uma pessoa do teu lado também que acreditava em você mais do que você acreditava. Nesse caso... Complementava, né? Porque nesse caso não era nem que eu não acreditava, né? Porque eu não via isso, eu só não enxergava nesse ângulo. É porque você estava emocionalmente envolvido. Ela estava no externo, olhando de fora. Eu tava feliz de fazer pra mim, cada vez mais legal. E aí ela ficava assim, pô, faz, cara, não sei o que e tal. Cara, de repente começou a aparecer cliente, eu ligava pra ela, cara, faz o seguinte, quando foi o primeiro cliente? E aí, qual a sensação? Meu primeiro cliente foi o seguinte. Quer falar, mundo? Foi uma convidada minha, a Camila, e ela ficava assim, cara, faz o meu podcast, não sei o que e tal. Eu falava assim, Camila, meu letreiro tá na parede, eu tinha que desparafusar, não tem televisão, cara. Eu só tenho um lado decorado, era só o lado de lá, não era nem o lado de cá. Tu aceita fazer assim? Aceito. Falei, opa! Então, aí a gente foi tentar cobrar, fui tentar descobrir o preço e tal, aí... E aí foi legal pra caramba, mas porque ela de cara fez uns 5 de uma vez. Algo importante para quem quer empreender. Você decidiu abrir um negócio, que se tornou um negócio, né? O seu podcast, mas desde o momento que você alugou a sala, que você abriu, até o momento que engrenou mesmo, que você viu, pô, isso aqui pode dar certo. Quanto tempo que durou isso, mais ou menos? E se nesse período você desanimou, você ficou na dúvida, pô, será que vai dar certo? Será que não vai? Por que eu tô perguntando isso? Porque tem muita gente que começa, e no começo é muito difícil. No começo também, às vezes, a gente não faz tudo 100% direitinho, como tem que ser no papel. A gente tem que se virar, porque são muitas despesas, o investimento é muito alto. Então, desde o início você tomou a decisão, arrumei a sala, até o negócio andar. Você teve algum momento que você falou, pô, ficou com alguma dúvida, falou, não, isso aqui vai dar certo? Ou você já sabia desde o início que ia dar certo? Cara, eu tenho vantagens. Quando eu abri isso aqui, eu tinha dinheiro suficiente para só ficar brincando. Ótimo. Então eu não tinha dependência. Cenário, Eu não tinha dependência. Porque assim, pô, foi uma das melhores fases minhas. Eu saí de uma fase ótima, 2022, pra uma ruim, pra uma normal, pra uma ótima, de novo. Consegui juntar dinheiro, um tempão, e vi a oportunidade, gastei um dinheirão mesmo que eu tinha. E depois eu comecei a gastar o que eu não tinha quando eu vi que ia dar certo. Porque aqui tem só equipamento top. Só que eu não tinha tudo. Tem de melhor. Mas eu não tinha tudo de uma vez, entendeu? Eu comecei a comprar o que eu não tinha com dinheiro que eu ainda ia fazer quando eu vi que ia dar certo. Só que foi assim, no primeiro dia que eu fiz com o cliente, a gente já falou, isso aqui dá negócio. Sim. Entendeu? Por quê? Porque tem gente querendo fazer. Não é só um. O convidado queria pegar meu contato. O convidado das pessoas pegaram meu contato. No primeiro ano, eu fiquei de 2024, o segundo semestre inteiro era só diversão. No primeiro semestre de 2025, que não foi diversão, eu tinha conhecido mais pessoas do que todos os outros anos morando em Niterói. Em 6 meses. Então a gente começava... Cara, eu sou empolgado pra caramba. Chego em casa, não quero saber de outro assunto. Quando eu tô empolgado. Niele, caraca. Pô, meu irmão, fechamos, não sei o quê. Caraca, já fechei no dia tal. Caraca. Eu sou assim. Que bom, essa energia é boa, exatamente. Né? E aí eu comecei a aplicar um monte de coisa que eu aprendi trabalhando fora. E trabalhando com design, cara. Design, você aprende a servir. Você tem que agradar o cliente do teu cliente. Isso é design, cara. Você cria um produto pra alguém. Design não é arte. Design é resolver problema. Sim. Quando alguém te contrata, ele quer resolver o problema dele com o cliente dele.
Não é o problema dele só. Então eu comecei... O que eu comecei a fazer? Eu nunca desanimei aqui. Muito pelo contrário, hoje, minhas fichas todas é aqui. Sim. Entendeu? Eu falava o seguinte, cara, eu preciso melhorar o atendimento. Eu preciso ver como eu falo com fulano. Eu preciso entender como eu faço o meu cliente reter. Eu preciso ver. Então eu fico em casa, cara, minha cabeça tem dia que eu não durmo, mas só fico, como eu faço? E acho que o segredo que me trouxe até aqui na vida e na carreira é sempre fazer essa pergunta. Como eu faço para resolver um problema X? Eu sempre penso nisso. Atualmente eu tô pensando nisso. Mente De empreendedora. um jeito assim surreal, né? Mas a diferença que é o seguinte. Uma das coisas que eu aprendi lendo muito é você tem que aprender a dar saltos de fé. Você tem que tentar botar o pé onde você não enxerga e você ainda pode cair. 90% das vezes tu vai cair. Só que tu tem que saber o que você tá fazendo. O salto de fé não é fecha o olho e pisa. Fala assim, eu deliberadamente quero fazer tal coisa. Vou lá. Se der errado, eu vou fazer de novo. Isso também eu trouxe do desenvolvimento de software. Isso se chama um processo iterativo, né? E não é interativo, é iterar. O que é iterar? É você seguir uma linha com um plano. Quando você bater nesse plano, você checa o que aconteceu aqui e faz de novo. Gera esse loop. Então ela anda aqui, tem uma seta, faz de novo. E o que significa iterar? É fazer a segunda vez melhor que a primeira. O reforço positivo, não é? É isso. Assim, ó. Preciso montar um estúdio. O que eu preciso fazer? Comprar isso, isso e isso. Beleza. Agora eu comprei. E para melhorar ele? Eu preciso botar uma estante. Beleza. Não tenho a outra. Então na próxima rodada, vou botar outra. E agora só tenho lâmpada de um lado. Preciso botar da outra. Então não é ter que resolver tudo de uma vez. Aí você vai, checa, vê o que aconteceu, melhora o que tem que melhorar, faz de novo. A segunda vez sempre tem que ser melhor que a primeira e assim vai. Então aqui, até hoje se tornar realmente uma fonte de renda, que hoje isso aqui é uma fonte de renda, eu comecei quando eu tinha espaço, que isso é importante, o dinheiro que eu ganhava, eu reinvesti tudo aqui. Sim. Toda hora. Eu comprava tudo alguma coisa. Vou comprar mais alguma coisa, vou comprar mais alguma coisa, vou comprar mais alguma coisa. Só que tudo intencionalmente. Nada que eu tenho aqui comprei à toa. Zero. Diferente do que eu fazia na minha vida, pessoal. E a resposta é o seguinte, ô Jorge. Por que eu acho que aqui dá certo pra mim e eu acho que dificilmente vai dar errado? A primeira coisa é você entender que quando você faz alguma coisa, você tem que ter uma resposta. Eu falei, não lembro, eu tava falando, acho que foi com o Pedro no último podcast que eu fiz com ele. Você precisa de uma resposta que ninguém vai te dar. É só você. Quando você faz alguma coisa, você tem que pegar o resultado e perguntar assim, eu sou bom nisso aqui? Se a resposta for não, sai. Ou aprende a ser. Se você estudar e não conseguir, sai. Porque tu vai se frustrar, tu vai gastar tempo e dinheiro. E como é que eu tive a resposta disso? Recorrência dos meus clientes. Essa pra mim é a resposta. Eu quase não tenho cliente que grava e vai embora. É muito raro. É muito mais fácil receber cliente de outro lugar para ficar aqui do que alguém daqui foi embora. Então a minha resposta é a retenção. Pô, o cliente quer voltar, ele quer fazer mais. Quem fazia uma vez quer fazer duas. Quem fazia 3 quer fazer 4. E você tem um tráfego orgânico, porque os nossos convidados acabam se interessando por isso. Isso é importante também. E aí que eu pego esse gancho das conexões que a gente acaba fazendo. Sim. Porque quando a gente tem uma ideia, e aí essa ideia, no caso da Elisângela queria fazer um podcast. Já tem um tempo, mais de um ano atrás. Né? Quase um ano, né? O Tem erro que estava aqui. Quase um ano que vocês vieram aqui. Então, Passando pouco. Então, ela já tinha essa ideia de fazer o podcast. Mas aonde que vai fazer, não sabia ainda. Sim. Aí você vê, o Eu Cleiton... também não queria qualquer lugar. Aí o Cleiton veio fazer o podcast dele vim aqui. como convidado. Não, Depois você pode até ele conhecer. indicou antes de vir. Ele me achou, falou comigo, mas ele indicou sem ter vindo aqui. Então. Vocês ainda vieram primeiro que ele. Foi? Não, ele recebeu... eu participei do podcast do Cleiton. Não, mas quando vocês vieram visitar, ele indicou, mas ele não tinha vindo aqui. Ele tinha falado comigo no WhatsApp. Ah, tá. Mas ele nunca tinha vindo. Na prática, ele não sabia como era. O Cleiton foi, gravou o podcast dele, a gente veio, a gente foi convidado, a gente fez o podcast. E aí que teve a conexão. Aí a gente gostou do estúdio. Aí a gente já fechou. Já fechamos. Acho que foi nesse Não, cara, você... Não foi? Olha, a cronologia foi o seguinte. Vai com a cronologia. Vai com a cronologia. O Cleiton me achou na internet. Sim. Falou comigo e indicou vocês. Ele não tinha vindo. Não, eu fiz um podcast da Mas foi depois. Não. Eu tenho certeza absoluta. Aí vocês vieram, gostaram pra caramba. Não, Jorge, que isso? Eu nem ia comprar as plantas, lembra? Já vou botar mais plantas. Tá. Vou botar a planta aqui e É porque tal. eu tô falando da participação. E, na verdade, a gente fechou antes do Cleiton fechar. Aí agora é a parte que eu falei que ia contar pra vocês. Eles vieram aqui
Não, gostei. O que você tem de plano? Tenho esse. Porra, quero esse aqui, ó. Yeah. Gold, quero Gold. Quero O Master. E vou fazer o máximo aí pra pegar essa parada toda. Vieram aqui, meu irmão, gastaram dinheiro com a gente. Pagaram e sumiram. 6 meses. Sumiu 6 meses. Não, Foi quase até mais. um ano. Não. Foram os 8 meses que foi vocês uns sumiram. 8 meses. Sumiram, Foi, galera. E eu pensando Foi, assim, amor. se eles pedirem reembolso agora, vai ser um problema. Que já deve Mas a ter gente nem virado... pensou em pensar... Não, a gente já Não, estava mas olha certo. só. A pra gente fazer. pensava em perder o dinheiro. Vocês não pensaram, mas eu ficava assim, isso já virou um pedestal, já virou um outro microfone, isso já era, não tem Mas esse projeto ia sair de qualquer jeito. É porque a gente estava envolvido em outros projetos também, estava naquela correria. Aí depois vocês vieram de convidado, aí o Cleiton já tava gravando e tal. Foi também. isso. Ainda- Que tinha a questão das plantas. Exatamente, ainda falei, e vocês quando é que vão gravar? A gente tá vendo aí, sumiram mais mó tempão ainda. E aí eu acredito muito nessas conexões, porque a gente vai conhecendo pessoas durante o caminho, a gente vai conhecendo pessoas que têm um propósito parecido com o nosso. E a gente vai se unindo a essas pessoas. E também é necessário a gente deixar as outras pessoas que já não têm mais aquela afinidade também, porque você direciona e parece que vem as pessoas certas. Cara, eu acredito muito vem nisso. gente também que não é muito certa, mas aí a gente consegue perceber e consegue desviar e a gente consegue encontrar pessoas que estão realmente com esse mesmo propósito de se desenvolver e de crescer. E podcast tem um monte no mercado. Mas qual é o diferencial de cada podcast? Assim, de fato, eu conheço pessoas que preferem podcast de nome. Eu não, eu quero o podcast que me entregue uma qualidade, que tenha um diferencial, não é? A gente está sempre aqui fazendo entrevista, o diretor está ali, a gente conversa com ele e esse diferencial é importante para a gente. E o diretor, ele tá ali quando a gente está aqui entrevistando, mas ele também tem o podcast dele. Eu queria que você falasse um pouco do seu podcast. Vamos falar assim, falar um pouco do meu podcast, assim, eu acho que pra mim é muito legal, ainda mais que hoje a gente tá empreendendo muito nessa parte. O meu podcast, ele nasceu só porque eu queria conversar com as pessoas dentro do meu canal, e depois eu vi que não era isso, propósito, tava faltando um pouco de propósito. E aí a gente deu uma olhada de como a gente chegou onde a gente chegou. Por que a gente saiu de Padre Miguel, Bangu e veio parar aqui em Niterói? Que a gente veio no salto de fé, a gente só veio porque a gente quis. Não veio pensando em nada. A qualidade de vida. Não. Vamos morar perto do seu trabalho, por favor? Porque você não está acostumada a trabalhar longe de casa. Exatamente. Né? Então a gente só pensava legal. nisso e você tinha se machucado, então para melhorar logo isso de vez. E a vida mudou muito depois que a gente veio para cá. As pessoas que a gente conhece, as pessoas que a gente se relaciona são totalmente diferentes positivamente. Não que não me desfaça de nenhum dos meus amigos, mas é assim, estilo de vida... Ambiência. É o que eu gosto, é esse aqui. Eu gosto do estilo de vida de lá para ir lá, não para ficar. E aí a gente fez um paralelo da nossa carreira, né, cara? A gente começou, meu primeiro salário foi R$400 e depois, quando assinou a carteira, foi R$600. Então deve ter sido parecido, né? Por aí. Por aí, né? Por aí. E a gente, graças a Deus, fez uma bela escalada social. E analisando como eu fiz isso, eu comecei a entender o resultado das coisas que eu queria. Eu comecei a perceber que eu gostava das coisas excelentes. Então, se eu estava em casa desenhando alguma coisa, eu ficava chamando ela, vem aqui, olha isso aqui, perturbando. Ela sempre estava aprovando as coisas que eu faço. Vê isso aqui, o que tu acha, Dó? Vou te contar, eu não vou te contar o conceito, me fala o que é. Então, assim, a gente sempre fez muito isso. E dali eu entendi que é o seguinte, cara, eu quero falar com outras pessoas que pensam um pouco como eu, ou que fizeram um pouco do que eu fiz. Tentar traçar esse caminho da excelência, de estar ali performando, de estar entregando, de estar fazendo um trabalho diferente, que foi quando eu batizei o podcast, o Lições Cast, que é baseado em lições aprendidas, né? Que se tornou o podcast do profissional de excelência. Então não importa o tema. Eu quero entender por que aquilo que a pessoa faz, por que o dela é bom. O que tem ali que não tem no do vizinho, entendeu? Sim. Em termos de comparação, sim, de comparação. Tô querendo falar com os melhores, entendeu? Às vezes a pessoa nem pensava nisso, mas ela dá um clique e entende que, cara, os fracos não tem vez, irmão. Essa é a verdade, entendeu? E acabou que foi isso. E eu quero até passar um pouco para você falar um pouco de como quando você saiu do trabalho, a gente ficava conversando, pô, tu vai trabalhar comigo e tal, e até você de novo teve essa ideia. E eu falei, pô, é uma boa, né? Conta pro povo. E aí, com esse interesse do Will de manter, né? Porque ele chegou a parar um tempinho de fazer o Lições Cast porque ele não conseguia esse tempo. E aí, no momento que eu saí do trabalho e aí comecei a acompanhar um pouco mais de perto, eu sugeri, né? Ajudar ele na captação de convidados.
E aí foi nesse momento que eu entrei na parte de conexões e prospecção de convidados aí pro Lições Cast, vendo perfis que se enquadravam nesse objetivo do convidado chegar aqui e contar a sua lição aprendida ou o que ele estava fazendo para chegar ao nível de um profissional de excelência. E aí eu venho apoiando ele Que lindo. nesse processo e aprendendo também muito, né? Me adaptando, né? Com essa questão da comunicação, né? Que era chato algo... pra caramba. O Will é chato demais. Porque ele olha, ele aprova, mas daqui a pouco ele, não, mas faz assim, vamos... Então, ele tá sempre se atualizando e sempre buscando o melhor. Então, se ele teve uma ideia ontem, hoje ele acorda, ele tem uma nova ideia, ele vai em busca daquela nova ideia. Então, assim, acaba que eu aprendo muito com ele, com esse jeito dele. Porque ele vai realmente me puxando, vamos fazer assim, vamos fazer essa... chama esse convidado, eu sugiro um outro... Não, vamos chamar isso também. E aí a gente vai caminhando para esse objetivo, que é o Lições Cast, que é o nosso segundo filho. Um pouquinho, acho que também a gente aprendeu uma coisa legal, né? Cara, as pessoas famosas, várias respondem. Que legal. Ou manda pra uma assessoria lá e tal, e a gente meio que tá aprendendo a ficar um pouco cara de pau com isso. Porque assim, às vezes a gente acha que o cara tá muito distante. Sim, o cara tá muito distante. Beleza. Mas se tu nem falar com ele, tu nunca vai saber. Ou não, você já tem. Exatamente, assim, mas é uma coisa que às vezes trava. Mas você nunca sabe se vai realmente te responder ou não. E a gente aprendeu a ficar meio cara de pau. Então a gente olha e fala assim, cara, manda mensagem aí, manda mensagem, cara. Fala várias vezes aí, manda de novo aí, manda e tal. Até alguém falar, cara, não vai não, cara. Não, e o ser cara de pau é ser objetivo. Né? Depende de como você vê. No mercado tem a máxima que fala, nós estamos a 5 pessoas da pessoa que nós queremos chegar. Então, tome cuidado quem são as 5 pessoas mais próximas de você. Porque tem pro lado que te eleva e tem pro lado que te deixa estagnado. Gostei. Vou trazer um paralelo aqui. Agora ferrou. Vou trazer um papo reto com... Não, um papo reto com o Will aqui. O papo reto com o Will. Você falou dessa frase que a gente é meio que o espelho das 5 pessoas que andam junto com a gente. Eu adoro saber a origem das coisas. Eu li o livro, o cara que falou isso, o livro tá ali. Que é o Jim Rohn. Esse cara é o mentor do Tony Robbins. Tony Robbins todo mundo conhece, né? Sim. O cara é um dos mentores do Tony Robbins. E todo mundo acha que ele é o... o cara que... Esse cara criou a Herbalife. Esse cara que eu tô falando. E esse livro, até o livro que tá ali, esse foi também um dos livros que eu li recentemente, quando eu tava fazendo fisioterapia, acho que do joelho, sei lá o que, alguma coisa dessa. Que eu comecei a ler, cara... E acho que também uma das coisas que me trazem pra cá e mantém a minha mente forte é a leitura. Então, assim, cara, é um livro que falava muito sobre investimento, falava sobre investir na carreira, investir em você, ter coragem de fazer as coisas. Mas eu acho que não desse jeito que eu acho que o brasileiro pegou essas coisas legais de desenvolvimento pessoal e transformou tudo em um monte de bobeira. Sabe? Que aí o que acontece? Quando dá errado, o Brasil inteiro bota a culpa no guru. Só que fala assim, cara, se você ler a obra e interpretar aquela obra ali, você vai entender que tem coisa que você pode descartar, mas tem coisa que em algum momento pode caber com você. Então, a leitura, cara, eu acho que é uma das coisas que eu trago de dica, Jorge, que me mantém firme até quando as coisas estão dando errado. Entendeu? Mês de abril aqui foi uma coisa tenebrosa. Muito feriado, não estava conseguindo captar, os clientes estavam desmarcando porque os convidados estavam desmarcando. O dinheiro não estava entrando e eu estava com a bomba do tamanho do planeta Terra para resolver. Então, assim, na última semana ficou tudo legal e tal. Mas, assim, eu sempre busco entender o que eu posso fazer e tal. E essas leituras, cara, e também... Acho que hoje a gente também tá, eu principalmente, bem mais conectado aí à igreja, né? Eu presto muita atenção quando o Natan tá comigo, quando chega no Homem Livre, finge até que tô dormindo. Pra ele não falar comigo. O pessoal prestar atenção. E que, assim, acho que a experiência de quem já fez é o que vai permear quem tá fazendo. Por quê? Por exemplo... Quando alguém tá com um problema muito sério, por exemplo, ela tá com um problema muito sério, eu começo a falar, é muito fácil. Quando esse problema bate na tua porta, que é você que fica sem dormir, eu sempre entro numa do tipo, cara, eu não tenho o que fazer a não ser fazer o que eu tenho que fazer. Perfeito. Eu não vou ficar, eu às vezes até fico, 2 dias, 1. Você tem o direito de se frustrar, de chorar, de colocar suas emoções pra fora. Só que eu tenho uma coisa que eu falo muito lá em casa, né, que é eu ativar meu modo caçador. Quando eu ativo o modo caçador, ninguém me segura não, cara. Ninguém me segura, porque eu não paro. Eu simplesmente não paro. Porque acho que quando a gente vai para um caminho que a gente não tem mais opção,
Inclusive, eu acho que esses são os melhores momentos. Porque dali você vai aprender alguma coisa. Vai aprender que, cara, aquele caminho não dá, isso aqui tá difícil e tal. E eu acho que esse momento que a gente entrou agora foi o momento que eu mais falei, assim, cara, preocupado e tal. Que eu falei assim, caraca, mano, como é que pode, né? Uma coisa que a gente abriu pra ficar de brincadeira. Hoje é a nossa... Assim, é o nosso maior empreendimento mesmo. Que eu falo assim, cara, isso aqui pode escalar de um jeito... Tem paixão, né? Tem propósito. E isso traduz, Will, e traduz muito o que é a visão de empreender. Porque o empreendedor é assim, né? Esse mês pode ser que esteja ok. Pode ser que um mês você receba o que você vai durar o ano todo, mas também tem mês que você vai ficar apertado. E é justamente essa visão que o empreendedor tem. Sim. Não tem aquela segurança que, de repente, eu tenho um pouco por ser servidor público, que, querendo ou não, o salário vai estar na conta, eu tenho que cumprir as minhas obrigações, obviamente. Mas esse não é todo mundo também que consegue viver nessa, né, Montanha-russa. nessa perspectiva. Não sei como é que é para você esse lance dessa estabilidade, se tem essa importância, a estabilidade, ou você é mais pro lado dessa montanha-russa do empreendedorismo? Não. Quem me puxa é o Will. Quem me puxa para esse lado e para essa confiança de que vai dar certo é ele. E, Will, se Eu tô prepare, aprendendo, que você tá treinando porque ela, ele, ela assim, já tá te vendo e vai chegar o momento que ela é vai impressionante. campar. Tô junto. Isso aí. Mas Ele você tem vai essa se veia de desenvolver bastante, empreendedor. né? Ele tem. Você está empreendendo já tem pouco tempo, né? Que vocês estão Sim. juntos nesse empreendimento. E você também tem outros empreendimentos também, né? Que você acabou Como consultora, migrando, né? Fiquei agora, tá sendo vou fazer 3 consultora. meses. Mas ele é quem realmente me puxa. Ele tem essa energia. Essa energia de De empreendedor. avanço e você de Yes. apoio, mas isso em algum momento pode mudar um Sim. pouco. Você vai ser essa energia de avanço porque você está se especializando em conexões e isso é uma profissão muito bem paga no mercado hoje, porque network, né? Você tem acesso a pessoas que te dão acesso, não é? Eu vou voltar aqui para falar com você, mas eu queria pegar um gancho do Will, que o Will falou assim: eu fico triste, eu fico tenso, nervoso, mas eu tenho tempo para isso, não é? Eu não posso ficar muito tempo nisso. É importante, sim, administrar as emoções, chorar, rir, ficar bravo, brigar, gritar, porque senão a gente fica com isso preso e isso pode trazer uma crença ou um bloqueio pra gente. E o Jorge, aí, amor, para você falou essa semana lá em casa, você falar um pouco disso. Quando você se sente pressionado, ou quando uma pessoa diz que você não vai conseguir ou tem dúvida da sua capacidade, é aí que você ganha uma energia de avanço. Você falou algo relacionado a isso. Sim. Que tem muita conexão com o que o Lu falou. Na dificuldade, Isso. eu cresço. Na pressão, eu ele é fico muito confortável estável. na pressão. Eu não fico desconfortável com a pressão. Pelo contrário, eu gosto de um desafio, eu gosto de buscar coisas novas. Por mais que eu seja servidor público, eu não sou muito aquela pessoa de estabilidade. Aqui isso é um estigma também, Fico vai. buscando uma coisa nova para fazer, entendeu? Coisas que eu consiga aprender ou me desenvolver. Também gosto muito de ler. E fiz outra faculdade, entrei na pandemia, entrei em outra faculdade, fazer outra faculdade. Então, tem um momento que eu tô numa dificuldade, eu não permito que a dificuldade seja mais forte do que eu, entendeu? Ah, tá difícil? Então é agora mesmo que eu vou dobrar e vou dar o gás dobrado, entendeu? Então eu acredito que isso seja uma característica muito, muito boa a meu respeito, porque eu não me permito... É lógico que eu sinto, né? Mas eu não me permito abalar muito pelas dificuldades da vida, não. Isso, quando eu conheci ele, porque eu sou um furacão. E quando eu conheci ele, eu, no início, me sentia um pouco presa, porque o dele ele já tem que ter tido a visão de futuro de que deu certo para começar a fazer, lá no passado, porque agora ele já é um empreendedor. Então, aí já veio para o empreendedorismo. Eu acabei me desenvolvendo outras habilidades. E é o que, de repente, vai acontecer com você. E no meu caso, eu aprendi a respeitar como ele era, porque eu falei assim, não adianta eu ir igual um furacão e fazer tudo errado, tudo desgovernado. Então, mais uma coisa, ele conseguiu me mostrar. Ele nem sabe, não é disso. Tudo que ele se propôs a fazer, ele conseguiu.
tudo no tempo dele. Então, se ele sabe que em 2 anos, porque ele, quando fala assim, concursado, funcionário público estagnado, muito estável, estabilidade, ele poderia ter ficado lá no concurso de ensino médio. Mas não, depois ele passou para um concurso de primeiro grau, passou para um concurso de ensino médio e depois ele passou para um concurso que todo mundo quer. Entendeu? Então, por mais que tenha esse perfil mais planejador ali, mais analítico, ele tem ambição. Isso é o que não pode faltar em nenhuma profissão, em nenhuma pessoa. É a ambição de conquistar algo melhor, que é diferente de ganância. Ganância é quando o nego está atropelando todo mundo, prejudicando todo mundo para conquistar o que quer. Né? Aí eu comecei a desenvolver o meu método de aprovação, aí Sim. criei o Instagram Isso. e começa a oferecer produto digital, né? Que a Elisane já está no digital desde 2019, né? 2019. E agora, Aniele, conta pra gente um pouquinho. Você falou que você está há 3 meses, né, atuando nessa parte. Só que eu acho que você já está à frente de muitas pessoas que não têm esse apoio e essa base, como o Will, não é? Que está aí, já é a tua rampa para você ir, alguém que te apoia, porque vocês ali se apoiam muito, é um apoio mútuo, não é? É genuíno, é sincero, então vocês acabam, vamos amor, vamos, não sei o que e tal. E conta assim um pouquinho do que você pretende como você se vê daqui a 1 ano, porque você disse que você começou, não é, com a Mary Kay. E pessoal, já fica aí de olho, porque futuramente estaremos fazendo um evento aqui para maquiagem, né? Até estava comentando com ela antes. Eu não sei me maquiar, minha filha sabe, a Karine. Então eu preciso pelo menos de uma maquiagem básica para não ficar com a cara limpa. Porque eu também não gosto muito de filtro do Instagram, que deixa a gente deformada. Então eu prefiro uma maquiagem básica. Conta um pouquinho pra gente aí como que você quer galgar o seu espaço, o seu futuro, o que você pretende daqui para frente. Com a Mary Kay, já vai fazer 3 meses agora, em junho. Eu recebi o convite, né, da madrinha do nosso filho para entrar nessa forma de empreender, né, que é como consultora, né. Eu estou gostando, né? Mas são habilidades que eu estou criando, conquistando agora, né? Com relação a melhorar a comunicação, mas de uma forma para tentar conseguir a venda de um produto. Porque uma coisa é você conversar, você discutir um caso, você propor uma solução de uma coisa que eu vivi há quase 18 anos. Agora, não. Eu estou vendendo beleza, um cenário totalmente novo, né? O investimento no seu autocuidado. Sim. Então, assim, para frente, o meu objetivo é criar, né, novos eventos com relação a captar novos clientes, né? Ou até mesmo vender para esposas de clientes, né? Então, assim, criar eventos para conhecer mais pessoas, criar novas conexões também e avaliar se eu realmente gosto desse universo da beleza, esse universo aí da venda. E como o Will falou, se eu não me adaptar, é buscar alguma outra coisa que eu entenda, que faça mais sentido para a minha vida. É algo totalmente novo, então estou tendo que estudar, criar conteúdo, que é algo que eu não criava antes. Antes eu postava foto, um videozinho do meu filho. Hoje não, estou aprendendo a editar. Eu acho que até isso, puxando um gancho do que você falou, a gente também tem empreendido junto. Sim. Porque acho que essa é a hora que eu sou crítico pra caramba, mas de ensinar, entendeu? Cara, porque tu não faz assim, porque tu não faz assado? Cara, o Will é muito prático. O Will é muito prático. Faz assim, faz assado. Por que tu não faz isso aí? É que às vezes ela não tem esse prisma, não tá muito acostumada. Aí quando vê o final, fala, pô, não é que é legal? E mais fácil. Né? Que eu sou muito amante de processo, né? Então, a gente sempre faz isso. Pô, o que tu acha de fazer isso? O que tu acha de fazer aquilo? A gente fala, cara, você pode fazer um monte de conteúdo que você não precisa falar, porque você precisa ter o resultado de algo. O seu conteúdo não é você exatamente falando. É você mostrando o resultado de algo. Utiliza os stories para fazer isso, para mostrar você ali. Pode então, ser acho que até gravando um skincare, você lavando o rosto com um produto e depois você põe uma música ou põe Foi o meu uma primeiro edição. vídeo, se eu não me engano. E ele dá esses toques, essas dicas. E aí eu sempre mostro para ele primeiro. Olha, o que você achou? Olha, ele faz assim, faz assado. O que você acha disso? E aí eu vou
olhando e falando assim, poxa, realmente isso faz sentido, porque ele me apoia bastante. Que legal. E isso faz muita diferença, porque se dependesse de mim, eu não estava mostrando, não estava aparecendo. Estava aparecendo lá no meu Instagram pessoal, mas não no profissional, onde hoje eu estou mostrando makes simples, né? Que é o que eu vivo no meu dia a dia. Então, já faz parte de uma rotina, eu já uso, e isso é interessante porque eu já uso produtos da Mary Kay. Então, não foi uma coisa que eu introduzi na minha rotina do nada para começar a vender. Não, eu já conheço e já uso os produtos da Mary Kay há bastante tempo. Então, foi um pouco mais fácil, né? Porque eu tô começando a falar, a dificuldade é falar do produto porque eu sei que alguém vai me assistir. Mas, assim, já são produtos que eu conheço, que eu gosto. Então, assim, isso de certa forma facilita, mas é também perder a vergonha e isso ele me ajuda demais. Isso. Pensa que você está sendo uma influenciadora daquilo que você está usando. Então, se você gosta do produto, você vai falar com mais naturalidade. Um dos segredos que eu fiz foi, que não é segredo, mas que muita gente faz, eu tinha muito medo do julgamento, de como as pessoas iriam aceitar, era sair correndo. Postou e saiu correndo. Não vi. Porque se eu visse, eu ia tirar. Eu ia excluir. Então, eu postava e nem olhava. Algo muito importante, que é um apoiar o outro. Esse é o lance legal de empreender junto em casal. Isso acontece muito lá em casa também. Sim. E teve uma época que a Elisângela, para buscar conhecimento, e o Will, não sei se o Will é muito de fazer cursos, não sei se você... Fazia direto, agora não tá feito muito de estudar. Então, antes da pandemia, toda hora viajava. Aí a Elisângela teve um momento que ela precisou buscar conhecimento também, e ela viajou muito, ia muito para São Paulo, e lógico que eu sentia falta da minha esposa, mas era necessário, porque ela estava no período que ela estava buscando conhecimento, e assim, eu apoiei muito, e agora ela está me apoiando nesse projeto do curso de concurso público, do método, e a gente ter uma pessoa para apoiar, e se for nossa esposa, é melhor ainda, né? Sim, em família. A Karine até comentou, né? A Karine tá com o evento, a gente tá apoiando o evento da Ela Karine. até comentou, a gente acaba sentando na mesa do café da manhã, do almoço, começa a conversar sobre uma dúvida, acaba já falando de negócios, e aí um negócio vai surgindo, vira... Lá em casa tá todo mundo empreendendo. Vira uma reunião, lá em casa já tá todo mundo empreendendo. A Karine tá fazendo, tem uns eventos que a Karine tá fazendo, a empresa dela, a gente ajuda. Isso. Daqui a pouco a Valentina crescendo aí. Então, pessoal, estamos finalizando. Passou muito rápido, viu? Sempre passa. Viu? Sempre passa muito rápido quando a gente está sentado aqui na mesa. Não deixem de seguir o canal, compartilhem, né, para pessoas, casais, esposas, maridos, né, que querem empreender, que realmente acreditam que é possível empreender em família e que vocês possam, de fato, não deixar o sonho de vocês guardado na gaveta, né? Tem aqui vários casais que já passaram por aqui, né? Inclusive o nosso diretor aqui com a sua digníssima, aonde vocês podem ver que todo mundo tem um ponto de partida. E não existe um momento certo para você empreender. Existe a mesa que você senta, você está na mesma ambiência de pessoas que querem fazer a mesma coisa que você faz e a gente acaba apoiando um aos outros. A gente se indica um para o outro. As pessoas que vêm aqui como os nossos convidados, a gente já indica para o Will e fecham diversos negócios entre si, tá bom? Eu gostaria que você falasse para a câmera e falasse algo para uma mulher, não é, que saindo do corporativo, não é, que tem medo de empreender. O que você diria para essa pessoa hoje? Bom, eu diria que o importante é tentar. O medo vai existir, mas o importante é você realmente tentar e fazer o seu melhor. Dar o seu melhor. Às vezes, o melhor de hoje realmente não é o 100% que você gostaria, mas você continuar tentando e acreditar naquilo que você deseja alcançar. Ótimo. E Will, qual é o recado final que você deixa aí pra gente? Você que adora podcast, gosta de receber também. Pô, muito bom. Cara, eu vou falar um pouco o recado que eu vou deixar para futuros empreendedores aí. É que, na verdade, primeiro vem pro funcionário, cara. Para você ser um bom empreendedor, você tem que respeitar e entender como funciona uma empresa, meu amigo. A minha empresa aqui, física, ela é pequena. Mas eu preciso saber se tem papel no banheiro. Se tem café para beber, se tem água, se tem luz, se tem internet. Então, quando você começa a empreender, talvez você comece a dar muito valor a ser um funcionário. Por que eu falo isso? Hoje a gente só vê esse negócio, que tem que acabar a escala 6x1, que tem que não sei o quê. Meu amigo, quem quer fazer alguma coisa tem que gostar de trabalhar. Eu trabalho todos os dias.
Quando eu vou sair para alguma coisa de família, eu evito até levar o computador. Porque se eu levar, eu vou trabalhar. Você pode ter certeza. Eu vou trabalhar. Porque senão, não funciona as coisas. Então, para você que quer empreender, não importa se tu quer ser um mega empresário ou começar a empreender, seja vendendo bolo de pote, cara. Respeita o processo. Entenda que você pode começar a empreender sendo funcionário de alguém. Olha como é que funciona a operação da empresa que você trabalha, cara. Aquela empresa, para te manter lá, ela faz um esforço danado. E as pessoas só ficam falando, porque o patrão não sei o quê, porque a empresa não quer. Meu amigo, para a empresa te manter, ela faz um esforço absurdo. E se você olhar do outro prisma, que é aquilo que eu falei no começo, faça por você, faça pela sua carreira, deixa teu melhor lá. Perfeito. Entendeu? Porque aí, quando você tiver com a mão na massa do seu negócio, você vai ver o quão difícil é, mas você vai respeitar e entender o processo. E aí, quando vier a tempestade, tu vai ser, né, o famoso enverga, mas não quebra. Beleza? Então deixa esse recado aí pra galera. Olha, parabéns, perfeito. Pessoal, muito obrigada pela vinda de vocês. Valeu. E você me fez lembrar, daria até tema para um outro episódio. Eu comecei dobrando bula de medicamentos com 14 anos de idade. Em 10 anos, dentro da indústria farmacêutica, eu passei por todos os departamentos até chegar na contabilidade da empresa. Então, processos é tudo. Eu amo gestão, eu amo processos, eu amo liderança, eu amo desenvolver pessoas e que você continue nos acompanhando daqui para frente.